Vamos lá. Débora, professor, é para vocês, viu? O que é, Nerisvaldo? Afinal, a reforma tributária. Vamos pro 4, Vini, a Fazenda. Fala em momento histórico e vê espaço para acelerar a análise do texto na Câmara. Começou na Câmara, veio para o Senado, volta para a Câmara de novo. Nos bastidores, há quem aposte também que se colocar o pé no acelerador, o Lira sairá como um dos grandes vitoriosos desse processo, alcançando aí o posto de responsável por conseguir aprovar uma reforma discutida há décadas em todo o Brasil. Todo mundo discutiu, né? Fernando Henrique, Itamar, os dois governos Lula, de Lula, inclusive. Dilma, Temer, Bolsonaro e agora a discussão também no governo Lula. Embora o foco estivesse aí na votação do Senado, que aprovou o texto com uma margem bem apertada, né, nos 2 turnos, integrantes da equipe econômica têm mantido conversas frequentes com líderes da Câmara a fim de acelerar o pente fino entre os textos. Reforma tributária é o tema. Eu estava vendo um comentarista. Sim. E esse comentarista falou que a reforma tributária tem fundamentos corretos, Débora, mas um texto ruim. Eu começo com você, professor, e abro o debate na nossa mesa. É isso, Nerisvaldo. Primeiro a gente tem que desconstruir as duas narrativas que existem referente à reforma tributária. Do lado da direita, principalmente essa direita reacionária, essa direita conservadora, nada serve na reforma. E do outro lado, do ponto de vista da esquerda, principalmente de uma esquerda até mais radical, acha até mesmo que essa reforma tem alguns defeitos, mas que é a reforma ideal. Resumindo, não é necessariamente a reforma que gostaríamos para a nossa sociedade, que enfrenta um problema de concentração de renda, que enfrenta uma sociedade totalmente desigual do ponto de vista tributário, onde a classe trabalhadora é quem termina pagando mais impostos do que a elite desse país. Mas diante do Congresso conservador que temos, essa é uma reforma que ela é muito mais do ponto de vista da readequação, da simplificação de impostos, do que propriamente a reforma redistributiva de renda, que é essa reforma que deveria acontecer, mas ao mesmo tempo também tem um bom senso de compreender que diante do Congresso conservador que temos é muito difícil que essa reforma aconteça, e também diante de uma elite do atraso, uma elite conservadora que temos, é muito difícil que uma reforma tão progressista passasse nesse Congresso, ou o governo federal, junto com a sua bancada de aliados, conseguiu pensar essa reforma, que tem alguns fundamentos importantes, principalmente do ponto de vista da simplificação de impostos que existe no nosso país, mas ainda não é necessariamente a reforma que gostaríamos, porque existe sim uma classe que tem lucrado às custas da classe trabalhadora no nosso país, e a reforma tributária ela teria que ter coragem de atacar necessariamente essa classe que tem ganhado, lucrado em cima dos menos favorecidos da nossa sociedade. Mas é isso, ao mesmo tempo eu tenho esse bom senso de entender que é muito difícil uma reforma mais progressista, mas é o que temos de momento. É claro que ajustes precisam ser feitos, a reforma precisa começar a acontecer para a gente ver o desdobramento dessa reforma, mas do ponto de vista histórico ela é importante, porque muitos governos tentaram e não conseguiram tocar nesse problema histórico do país, que é essa questão mesmo da questão tributária do nosso país. Parece que a reforma ela agradou a grande minoria, né? Era a reforma que tinha como ser feita. O governo foi eleito para fazer a reforma mais ou menos do seu estilo. Só que o Congresso é um Congresso que pensa muitas vezes diferente do governo, né? É isso, Nerisvaldo. E por incrível que pareça, eu vejo muitas vezes deputados, até mais da oposição, concordando com a reforma do que aqueles que é da base do governo federal, mas que tem um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais crítico e fazendo críticas a essa reforma, diferente, é claro, dos deputados da oposição, onde alguns até elogiam a reforma. E aí você entende onde está o grande problema jurídico, no sentido mesmo de atender a qual classe essa reforma vai atender necessariamente. Essa é a pergunta, a pergunta que fica. Qual classe essa reforma vem para atender? Todos na minha opinião, estão perguntando na isso, minha né? opinião, essa reforma ela atende muito mais a elite, atende muito mais a classe média do que propriamente ao trabalhador, que é quem deveria atender mais do ponto de vista da redistribuição de renda. A gente não pode ser hipócrita aqui de defender o trabalhador, mas ao mesmo tempo defender que essa redistribuição seja o aumento da taxação dos mais pobres, dos trabalhadores. Pois os impostos precisam ser aumentados do ponto de vista aí da redistribuição para quem ganha mais, porque ela precisa atacar, como eu disse propriamente, com essa expressão um pouco até mais forte, atacar mesmo essa questão do consumo.
consumo. A gente não pode fechar os olhos, porque sabemos muito bem que quem mais paga impostos nesse país é quem menos ganha. E isso é um problema histórico. A esquerda reclama. E a direita, Débora? Antes de Fica à vontade. adentrar sobre a reforma, é importante deixar claro que os parlamentares de direita, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, não são contra uma reforma tributária. Boa parte, a maioria da galera de direita é contra como está posta a reforma tributária, certo? Uma pergunta que tem que ser feita: esta reforma que está posta, do jeito que está, vai melhorar a nossa vida? Vai reduzir a carga tributária? Não. A gente parece que não foi representado, né? Porque os lobistas, né? A galera estava lá. E o colega fala, e é interessante, quando fala na questão, os bancos serão privilegiados, pelo que eu vi na fala do senador Jorge Seife. Devido à correria, eu não tenho tido muito tempo mas no decorrer dos programas, a gente vai ter tempo de adentrar sobre ponto a ponto, até para que não faça confusão na cabeça das pessoas. E pra gente também, porque não é fácil, é um texto longo, mas assim... É um tema complexo, né? Desde 90 estão tentando mexer nisso, ninguém consegue. O que eu vejo, né, com muita preocupação, além da questão econômica, que já é muito preocupante, eu não sei se vocês tiveram tempo de ver, mas o investimento estrangeiro no Brasil vem caindo, ou seja, tem menos dinheiro entrando aqui, né? E aí vem também essa questão da responsabilidade fiscal, que o governo está aumentando a tributação, mas a arrecadação está diminuindo, está indo ao contrário do que se deveria acontecer, devido a estar gastando muito. Mas assim, o outro ponto que me preocupa muito, na verdade, o maior, é essa centralização de poder em Brasília. Porque nós vimos agora recentemente na redução do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, uma situação periclitante, né? Os prefeitos indo para lá, chorar, pedir. E aí, com essa reforma, eu fico muito preocupada de como será essa questão da autonomia dos municípios e dos estados, né? Será que vamos ter que ficar assistindo governadores que foram eleitos, prefeitos, tendo que ficar mendigando recurso? Não sei se isso é interessante, né? Então eu vejo com muita preocupação. É importante que a gente deixe de lado as paixões, eu falo essas paixões tanto de um lado quanto do outro, e olhar de fato pra gente, que é quem mais sofre com tudo isso. Eu falei ontem sobre o ICMS, do reajuste, vai impactar. A gente está sofrendo com o paradeiro no comércio. Eu tenho certeza que tem vários comerciantes nos acompanhando agora, e é unânime. Não é só um segmento, são vários segmentos que estão queixando. Aí vem aumento de tributação, a gente tem que refletir e cobrar. E, para concluir, Nerisvaldo, eu sugiro que, além do nome de Lira, que é o atual presidente da Câmara de Deputados, eu sugiro que a gente lembre quais foram os parlamentares que apoiaram esse texto que aí está. Porque amanhã ou depois que surgir as consequências de tudo que está acontecendo agora, a gente possa relembrar aqui para os nossos ouvintes. E aí vem aquele questionamento, pois não, professor? Não, só ia pontuar o que a colega Débora colocou sobre o ICMS, que teve um aumento de 1,5, inclusive vai ser sancionado pelo governador do estado, que é a nível de Bahia, porque como a gente estava falando do governo federal, a nível de Brasil, e ela falou do aumento, é a nível de Bahia. Ontem eu não pude responder. Débora, referente ao paradeiro do comércio, referente a essa questão da desaceleração, muitas vezes que a gente tenta perceber a olho nu, sem necessariamente dados técnicos, eles vão contrário aos dados técnicos, porque é aí onde está o grande problema. A gente precisa entender de fato se está havendo manipulação dos dados ou se a gente está tirando uma conclusão geral a partir de uma percepção micro, ou seja, a partir do momento que eu consigo visualizar apenas o que está em volta. Porque se a gente pegar do ponto de vista dos dados econômicos, a gente tem queda do desemprego a nível nacional. Isso é ponto, saiu no G1, tá aí bem claro, né? Projeção do PIB com perspectivas positivas. Tá aí, você pode abrir qualquer site e ver a projeção do PIB. Eu não estou dizendo que vai se concretizar, entendeu? São projeções, certo? Do ponto de vista da inflação, não preciso falar novamente, porque temos uma inflação controlada, e prova disso é que o presidente do Banco Central tem reduzido a taxa Selic.
porque, para quem não sabe, Débora, a taxa Selic ela só é possível ser reduzida a partir do momento que a gente tem sinais de uma inflação controlada. E olha que o presidente do Banco Central é um presidente contrário ao governo Lula, até porque ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, até aí não tem problema nenhum, tudo certo. O que eu quero apresentar com essa minha fala, que os dados, do ponto de vista econômico no nosso país, são favoráveis. Agora, ao mesmo tempo, eu também faço a ressalva que a gente precisa buscar entender o que está acontecendo do ponto de vista econômico, talvez regional ou local, e não necessariamente ligado a um contexto macro, geral, certo? A gente precisa ter esse bom senso para que a gente não ache que o que acontece a nível local ou regional é um reflexo geral do nosso país, e esse é muito perigoso, porque a gente pode confundir os nossos ouvintes, confundir quem está nos assistindo nesse exato momento pelas plataformas digitais. E eu falei com base nos dados técnicos, não estou aqui necessariamente tomando ou deixando uma opinião, estou trazendo uma informação referente ao que tem acontecido economicamente no país a nível nacional. Do ponto de vista de problemas, o que a gente tem aí é realmente o que você constantemente tem colocado, e é um problema para o governo Lula, que é do ponto de vista aí dos gastos referentes às receitas, ou seja, termina se gastando mais para compensar os programas sociais do nosso país que foram destruídos nos últimos 4 anos, mas do ponto de vista da arrecadação, o governo tem pecado porque tem arrecadado mesmo. De fato, isso é um problema para o governo Lula, principalmente do ponto de vista aí do déficit, do superávit. Tem que se buscar um superávit, certo? Mas do ponto de vista dos dados econômicos, a gente tem uma realidade totalmente diferente dessa realidade micro a qual você sempre constantemente está observando, e você não está errada necessariamente, mas a gente precisa entender que talvez seja um problema local ou regional e não trazer isso para um contexto macro. Bom, a geração de emprego, ela existe de duas formas. Tem a geração de emprego pela iniciativa privada e os cargos públicos, que é o que está acontecendo agora. O governo empregou muita gente, haja vista o aumento no número de ministério. E quando ele aumenta esses empregos, está saindo do meu bolso, do seu bolso. Não está saindo da iniciativa privada porque o país está produzindo. É totalmente diferente, e isso a gente tem que analisar friamente. Mas você acha que esses empregos do governo mudam os números a nível de país? Completamente. Cargos comissionados? A nível de Brasil? Isso Você é acha que cargos altera os comissionados. números a nível de Brasil? Um ministério emprega várias pessoas. O custo de um ministério é altíssimo, tá? Então, tá saindo dinheiro de onde? Da contribuição, da União. É dinheiro do contribuinte. A gente que está bancando isso é diferente de você, Nerisvaldo, trabalhar, produzir, empregar pessoas e fazer o comércio girar. É totalmente diferente. Quando o emprego vem do público, está saindo do nosso bolso. Ou seja, a gente está tendo que gerar mais, contribuir mais. E é o que o governo está fazendo. Eu concordo com tudo que você está falando. Só discordo que eu acho que não altera os números. Não faz essa... Altera. Até porque altera, são sim. cargos pra dar comissionados, essa expressividade nos números? São cargos comissionados, Débora. É muito emprego, Nerisvaldo. Impacta, sim. Observe. Impacta, mas não dá esse resultado. O que foi que o governo Bolsonaro fez? Ele cortou despesas, ele reduziu a carga tributária de medicamentos. Está aí, é só pesquisar. Que, inclusive, estão ameaçando voltar esses impostos de medicamentos. Eu posso estar trazendo a relação sem problema nenhum aqui desses medicamentos. Então, vários itens que foram reduzidos dessa carga tributária fez com que o quê? O governo, ele diminuiu a carga tributária e a arrecadação aumentou. O governo Lula está sendo o oposto. Ele está aumentando a tributação e a arrecadação está diminuindo. E quando o colega fala de assistencialismo, os mais pobres que estão sendo afetados. Agora mesmo teve um bloqueio de 3,8 bilhões que vai interferir na saúde, nos livros didáticos. O colega que é um professor deve estar sabendo. Os livros didáticos... Os bloqueios são discricionários ou vinculados? Já te dei essa aula aqui, porque Sim, a gente precisa separar quando o bloqueio é discricionários ou vinculados. Mas atinge. E para um governo que foi eleito com uma bandeira de dizer que ia defender uma picanha, uma cerveja, vai afetar agora o programa do gás? Está afetando quem? É os mais pobres ou os mais ricos? Volte para a questão da pauta econômica referente aos dados que eu te apresentei. Tem tudo a ver com a economia e com irresponsabilidade fiscal, que esse governo tem de sobra. Então, assim, essa reforma tributária a gente vai ter muito tempo para estar debatendo, e o que eu tenho para dizer para os senhores é o seguinte: guardem os nomes, tanto de Lira quanto dos que votaram a favor. Para daqui 1 ano, 2 anos, até porque demora um tempo para entrar em vigor. Correto. A gente possa ver, porque nada como o tempo, né, minha gente? O tempo é que vai nos dizer quem é que tá com a razão, quem é que não tá, o que deveria ter sido feito ou não. Só digo isso, guardemos os nomes.